Hoje eu vou falar um pouco sobre esse rapazinho aqui. Um filtro 2 em 1 da KNF Concept que traz um filtro ND variável que também é um filtro de difusão, que eles chamam de Black Diffusion. A KF me mandou esse filtro de graça para testar e gravar esse vídeo, mas eles não estão me pagando nada para fazer esse vídeo e eles deixaram bem claro que eu posso dar minhas opiniões sinceras. Então vamos lá. E antes de falar especificamente desse filtro, vamos entender um pouquinho melhor como um filtro de difusão funciona. Normalmente ouvimos muito a palavra difusão quando a gente está falando sobre iluminação, e um exemplo muito simples disso é colocar um pedaço de tecido na frente das nossas luzes, porque difusão, na sua definição física, significa simplesmente espalhamento, ou mover algo de um ponto de maior concentração para menor concentração, espalhar algo, aqui no caso, a luz. No caso do filtro, ele gera uma representação visual disso, ou seja, ele espalha a luz além dos limites da fonte de luz que nós estamos vendo na imagem. Como assim? Pensa que essa aqui é a sua fonte de luz. Tá vendo até onde ela vai aqui? Quando eu coloco o filtro, tá vendo que ele expande a área que a luz está se espalhando? Por isso também chamam esse filtro de Mist, que quer dizer neblina, porque ele espalha a luz semelhante ao que a neblina ou o haze fazem. Algumas pessoas também chamam esse efeito de Bloom, que é um efeito usado para mostrar o brilho de uma fonte de luz em um desenho ou jogo, por exemplo. E além desse efeito nas luzes, esse filtro também suaviza a pele, tirando um pouco daquela mega nitidez que as câmeras e lentes mais novas têm. E esse é um dos objetivos desse filtro, simular uma lente vintage, tirando um pouco do excesso de nitidez digital da câmera e da lente. A força desse efeito vai depender da intensidade do filtro, que vai de 1/8, que é um efeito bem sutil, que você consegue usar em praticamente qualquer situação, até o 2x, que já é um efeito bem forte, que vai dar um glow completo na sua imagem, parece que você voltou no tempo e tá gravando um filme antigo. Esse aqui que eles me mandaram é o 1/4, que já começa a ser um pouco mais artístico, você não vai conseguir usar em qualquer situação, mas em compensação ele já tem um efeito bem legal para quando você precisar de um look diferente mesmo. E pra gente entender um pouco melhor como esse filtro funciona, vamos dar uma olhada bem de pertinho aqui nele, se liga só. Tá vendo que ele tem essa textura no vidro, cheio de pontinho, parece até que ele tá sujo? Pois é esse padrão que de certa forma quebra a luz que tá entrando nele, reduzindo a concentração da luz e gerando esse efeito de difusão. Tem gente que tenta recriar esse filtro de maneiras artesanais, espirrando spray de cabelo na lente. Esses dias apareceu um povo no TikTok riscando a lente para gerar esse efeito. Eu não vou nem comentar isso, mas uma coisa que você precisa prestar atenção sobre esses métodos artesanais é que geralmente eles são muito fortes e causam uma perda muito grande de nitidez da imagem. Usando esse filtro, você também perde um pouco de nitidez. É praticamente impossível colocar uma textura dessa na frente da sua lente sem perder nitidez. Mas um bom filtro vai tentar encontrar um equilíbrio entre uma boa quantidade de efeito perdendo o mínimo possível de nitidez. Uma outra coisa que você vai notar é uma redução no contraste e na saturação da sua imagem, deixando uma imagem mais opaca, mais macia, e isso pode ser bom ou ruim dependendo da proposta que você está gravando ali no momento. E esse é um dos motivos pelo qual eu falei que esse não é um filtro para ser usado em qualquer situação. Por exemplo, dificilmente você vai gravar uma imagem de produto com esse filtro, a menos que seja uma proposta muito específica. Agora, outra grande característica desse filtro da KF é que ele também é um ND variável, e isso te possibilita usar os dois efeitos sem ter que ficar colocando um filtro por cima do outro. E para quem preza por qualidade de imagem, quanto menos vidros na frente da sua lente, melhor, né? Outra vantagem de usar só um filtro também é que se você começa a colocar 2, 3 filtros um por cima do outro, você aumenta o risco de gerar vinheta na sua imagem. Então isso já é um ponto positivo desse filtro, colocar dois efeitos em um filtro só. Agora, para quem não sabe o que é um filtro ND, ele basicamente é um óculos de sol para sua lente. Ele serve para reduzir a quantidade de luz que está entrando na lente. Se você está num lugar muito claro e não quer fechar sua abertura para não perder o desfoque de fundo, e não quer aumentar a sua velocidade para não perder o motion blur, que é aquele desfoque natural de movimento, a forma que você tem de escurecer a sua imagem é usando um filtro ND. Um outro exemplo é se você quer fazer uma foto de longa exposição num ambiente muito claro. Sabe aquelas fotos de cachoeira que fica toda borrada a água da cachoeira? Aquilo é uma foto de longa exposição em um ambiente que está muito claro. Então, para fazer isso, você pode usar um filtro ND para escurecer a sua imagem. Agora, o filtro variável quer dizer que ele tem essa variação aqui, ó, que você consegue controlar a quantidade de luz que está entrando em um filtro só. Você não precisa de vários filtros ND, um mais escuro que o outro. Você pode ter só um filtro variável. Agora vamos falar especificamente desse filtro aqui da KF. E se você se interessar pelo filtro ou quiser ver mais detalhes, como sempre, eu vou deixar os links aqui na descrição. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar o cuidado da KF com a embalagem. Ele vem nessa caixinha padrão deles aqui, e olha que legal. Ele vem com esse case, que é muito legal. Ele tem esse esquema de imã aqui, ó, para manter fechado, e tem uma cordinha laranja aqui do lado, ó, para ajudar na hora de tirar o filtro.
São detalhezinhos que fazem diferença, então parabéns aí pelo cuidado com a embalagem. E passando para a construção do filtro, também vemos um cuidado muito legal. Ele é muito bem construído, só de pegar na mão você sente que é um material de qualidade, não tem nenhuma folga. Sabe quando parece que o encaixe entre as peças não tem firmeza? Nesse caso aqui não, ele é muito sólido, muito firme mesmo. E um detalhe que eu curti muito é que eles colocaram essa abinha aqui, ó, para ajudar a regular a intensidade do filtro. Então você não precisa ficar tomando cuidado na hora de regular para não relar o dedo na lente, enfim, deixa muito mais rápido e prático para ajustar a intensidade do filtro. Outra coisa legal é que eles colocaram um limitador que trava quando você chega na potência máxima e mínima do filtro. Ó, chegou no máximo, ele não deixa mais rodar. Isso aqui é muito bom porque ele ajuda você a se localizar. Aqueles filtros mais baratos, eles giram infinitamente e não tem como você saber onde você tá. Você tem que ficar procurando a marquinha aqui para saber se você já chegou no mínimo do filtro. Aqui nesse caso não, chegou no máximo, ele trava e não deixa mais girar, ó, travado. Vamos aos comparativos de imagem agora. Eu fiquei surpreso com a diferença, pra falar a verdade pra vocês, eu não esperava essa diferença e eu gostei muito do look que esse filtro traz. Essa imagem que vocês estão vendo lado a lado é o arquivo em AGLD 3 direto da 7.3, sem tratamento nenhum. Tá vendo como ele mistura um pouco a luz, ele deixa os pretos mais suaves, deixando uma imagem bem menos contrastada? Agora eu vou aplicar um tratamento pra vocês verem o look que você consegue tirar com esse filtro. Claro, isso vai depender do gosto pessoal e da edição de cada um, mas só para vocês terem uma ideia mesmo. Nos pontos de luz que aparecem no quadro, o efeito fica bem aparente, por isso eu disse que esse filtro já começa a ter um look mais artístico. Se você quer um filtro para usar em qualquer situação, eu indicaria ir atrás de um filtro 1/8 que tem uma intensidade menor. E quando se fala de ND variável, tem dois pontos que você tem que saber. O primeiro ponto é que todo filtro ND variável vai ter uma variação de cor. Isso acontece porque praticamente todos os NDs variáveis funcionam da mesma forma. São dois polarizadores sobrepostos, dois vidros aqui dentro que vão se sobrepondo um por cima do outro e isso que faz essa variação ser possível. E uma consequência disso é esse color shift, é essa variação de cor. Porém o certo é você bater o balanço de branco depois que você já colocou o filtro e regulou e não antes. Você não vai primeiro bater o balanço de branco, depois colocar um filtro ali na frente da sua lente. Você bate o balanço de branco depois que já tá tudo pronto. E se você fizer isso, você praticamente não vai notar esse color shift, você praticamente não vai notar essa variação de cor. Põe o filtro, regula, depois você bate o balanço de branco. Outro ponto dos NDs variáveis causado pelo mesmo motivo é que chega uma hora que os polarizadores cruzam gerando um X no meio da imagem, fica uma área mais escura em forma de X. Porém esse filtro aqui é de uma série deles que chama NanoX, que eles controlaram muito bem isso. Nos meus testes aqui eu não tive esse problema. E tem duas coisas aqui que ajudam com isso. A primeira é essa travinha que eles colocaram, porque ele trava antes dos vidros cruzarem gerando esse X. E a segunda coisa é que ele só vai do ND2 até o ND32. Se você quiser escurecer mais a sua imagem, eles têm outro filtro que vai do ND32 até o 512. Eles dividiram a intensidade em dois filtros para não ter que chegar nesse ponto que os vidros se cruzam gerando esse X. Outras marcas já fizeram isso também e geralmente funciona bem. Então é isso, pessoal, eu tive muito trabalho para fazer esse vídeo, tive que pesquisar bastante, então eu espero que vocês tenham curtido, que tenha ajudado vocês. É isso aí, tamo junto, até o próximo.